Bom, mais uma vez, então, bom dia, repetindo aos colegas que já estavam aqui, para aqueles que chegaram depois, e com a plateia rotativa, quero mais uma vez agradecer aos organizadores pelo convite de ter a presidência de um membro dessa família de tradição do Padre Vicente Giordano, né, de uma família de ginecologista tradicional aqui do Rio, fazendo jus aos antecedentes da família. É um prazer ter você na presidência da mesa. Nós vamos dar uma continuidade. Veja que anteriormente eu falei, o tema era quais opções de terapêutica hormonal, e veja que aqui se repete de uma outra maneira, quais preparados hormonais disponíveis, como selecionar. Então, alguns dos slides que eu usei na apresentação anterior, eu vou repetir agora, mas com mais tempo, então, para fundamentar as coisas que eu mencionei para vocês, né? Então, eu lembraria alguns princípios da terapêutica hormonal. Primeiro, né, acho até redundante dizer isso, baixas doses. Aliás, eu não gosto de baixa dose. Se você for fazer um tratamento, não gosto do termo baixa dose. Se você for fazer um tratamento para a sua paciente, você fala, olha, eu vou dar uma dose baixa para a senhora, qual é a impressão que você está passando para a paciente? Que você está dando uma dose insuficiente, né? Ela fala, por que não me dá a dose correta? Por que está me dando uma dose baixa? Eu receio que essa dose baixa possa não fazer efeito. Então, você fala, eu vou dar uma dose eficaz para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas responde com isso. O que é para o nosso conceito? É que é uma tradução literal do inglês, do low dose, né? Baixa dose. Então, nós não vamos usar isso, porque para nós pode dar uma conotação diferente. Então, nós vamos usar a dose mínima eficaz. E para o paciente, vamos decodificar e dizer, nós estamos passando um tratamento com a dose eficaz para a maioria das pessoas, e se houver necessidade adiante, a gente tem até espaço para mexer na dose. É sempre bom você passar a ideia para a paciente de que a sua proposição é uma proposição que está bem fundamentada, que poderá ser eficaz para ela, mas que você se reserva o direito de fazer alterações, né, como eu mencionei, ao longo do seu acompanhamento. Então, doses baixas, mas evitem essa terminologia. Hormônio sempre próximo ao natural. Isso é muito válido quando a gente fala de estrogênios, viu? Quando a gente fala de progestagênios, o único progestagênio natural, como nós vamos ver, é a progesterona natural, aquela fabricada pelo corpo lúteo ou que a gente pode obter por síntese também. Individualizar o tratamento é um outro princípio importante. Eu já mencionei anteriormente, repito aqui pela relevância, considerar objetivos específicos. Eu vou relistar todos os objetivos da terapêutica hormonal, mas eles podem ter proeminência ou relevância diferente entre as nossas pacientes, né? Progestagênios também com doses mínimas. Progestagênio, repito, é um fardo a se carregar em terapêutica hormonal, né? Só se justifica, como vocês, ginecologistas de boa formação, estão carecas de saber, em pacientes que precisam de proteção endometrial, portanto, naquelas que têm útero intacto. Se não tiver útero intacto, não há razão alguma para acrescentar qualquer progestagênio. E outra coisa, sempre deixar claro que você vai avaliar a cada consulta. Efeitos da TRH. Como é que vai agir a TRH? Primeiro, TRH não é um remédio. Existem várias formulações, várias possibilidades de compor, e cada um deles com um efeito singular. Dá para que eu possa decorar todos eles, né, para o meu uso diário? Não. É mais ou menos como antidepressivo. Quantos antidepressivos tem? Centenas de antidepressivos. Eu consigo memorizar todos, decorar todos, saber manejar todos? Então, eu vou aprender 4, 5, 6, meia dúzia ali, né, e daqueles 4, 5, 6 que eu aprendi, que eu estou habituado, eu consigo, né, abranger a quase totalidade das minhas pacientes. Por quê? Depende do tipo de hormônio que eu estou usando, depende da dose que eu estou usando, depende do tempo que eu vou administrar, né? Depende do estado endógeno. Agora há pouco, na mesa, eu dizia, olha, para receitar testosterona, que não é o tema da minha fala aqui, vai depender do estado endógeno. A paciente está estrogenizada, porque se não estiver estrogenizada, primeiro estrogeniza a paciente. Então, o estado endógeno é muito importante para que a gente possa estimar o efeito que a paciente vai ter com a proposição de tratamento hormonal. E depende da via, como nós também iremos considerar com vocês. Este é o painel de indicações atuais. É isso. Terapêutica hormonal indico em que situações, né? Onde está ticado em verdinho. Essas são indicações, tá? Indicação mais importante, alívio dos sintomas. Esse é mais importante e é mais gratificante de tratar, porque o resultado é imediato.
A paciente acha que você é o melhor médico do mundo. Todos vocês já ouviram o relato, doutor, o senhor foi maravilhoso, né? Porque eu estava sofrendo muito, eu ouço isso com muita frequência, imagino que vocês também, né? Eu estava com sintomas, não dormia à noite, andava cansada, né? Ondas de calor, andava irritada, com transtornos do humor. O senhor usou esse remédio, com poucos dias voltei a dormir, meu marido está me elogiando, né? Eu estou feliz da vida. Então, isso se chama tratamento dos sintomas menopáusicos. Já foi considerado aqui, e talvez alguns slides eu vou até passar para ganhar tempo com os outros, né? Do trofismo urogenital, tanto para conservá-lo, quanto eventualmente para tratar quando instalada a síndrome urogenital. Eu brincava com o Ricardo Bruno ali que a medicina faz evoluções fantásticas em sinonímia, né? O que era atrofia genital, atrofia vaginal, atrofia urinária, agora é síndrome urogenital. A doença é a mesma, viu? A doença é a mesma. Simplesmente alguém acordou e falou, vamos dar um nome mais bonito para esse negócio aqui, mas a doença é a mesma, tal como a gente sempre aprendeu, né? E melhora do bem-estar, né? Que é uma decorrência do tratamento do alívio dos sintomas, né? E, claro, com repercussões favoráveis sobre a sexualidade. A proteção cardiovascular, ela não está no painel das indicações, eu coloquei uma interrogação, mas eu poderia muito bem tirá-la daqui, porque ela não é uma indicação, ela é um benefício. Eu trato a paciente pelas indicações que aqui estão consideradas e ela ganha um benefício. Se ela tiver no momento oportuno de ser tratada, e o momento oportuno de fazer o tratamento, quando é? Quando a paciente está na transição menopáusica, quando está com a irregularidade, ou quando já estabeleceu a menorreia, e quando aparecem as indicações. É essa hora para tratar. Não, eu tenho uma paciente com 70 anos de idade que veio para eu fazer terapêutico hormonal, né? Falaram que eu trabalho com hormônios e aí me encaminharam para fazer terapêutico hormonal. Não, ela nunca fez terapêutico hormonal, não faz sentido nesse momento da vida nós iniciarmos esse tratamento. Pois bem, então ela tem essas indicações, quando oportunas, quando no tempo oportuno, e a proteção cardiovascular, nesse tempo oportuno também, ela se faz presente como benefício, não como indicação. E também você tem proteção neurocognitiva. Os estrogênios protegem a massa neuronal, protegem a conexão dendrítica, atuam na neurotransmissão. E, portanto, bem disse a Célia, quero fazer ênfase às palavras da Célia, que as pacientes tratadas de sintomas, elas têm menos risco de desenvolver degeneração neurocognitiva, menos risco de fazer doença de Alzheimer. Quem tem mais sintoma tem mais risco de fazer doença de Alzheimer. Essa correlação ela até não é nova, embora ela venha sendo considerada com mais ênfase nos dias atuais. Mas lembrar que quem tem sintoma tem mais risco de ter comprometimento neurocognitivo. Esse slide já passei, quando eu dizia para vocês que, né, pacientes diferentes, hormônios diferentes, objetivos diferentes, faz a opção inicial para individualizar, acompanha e muda se for necessário. Esquemas terapêuticos eu também já passei, né? São esses os esquemas terapêuticos, não preciso me deter nisso, porque já falei sobre isso, né? Terapêutica estrogênica, isolada quando não tem útero, em doses convencionais ou em doses mínimas. A sequencial, né, durante 28 dias aqui, né, metade com combinado aqui e a metade com estrogênio isolado. Eu posso até estender mais o estrogênio por mais tempo e fazer a série progestagênica depois de 2, 3 meses. Nesses casos, eu preciso prestar atenção no endométrio, porque eu estou reduzindo a adição de progestagênio e essa paciente fica mais vulnerável, né? Então, eventualmente, eu tenho que acompanhar o endométrio dessas pacientes. E a terapêutica combinada contínua, tanto em doses convencionais quanto em doses mínimas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos hormônios. Agora eu tenho tempo para falar um pouquinho dos hormônios. Quais são os estrogênios que nós temos, né? Como escolher esses estrogênios? Eu tenho os estrogênios que são naturais. Naturais vêm de onde? Das fontes naturais, né? Aquelas que estão sem modificação química e eu pego da natureza. Ela não tem nenhuma síntese, eu pego da natureza. Os mais conhecidos são os estrogênios equinos conjugados. Né? Não tem estradiol de fonte natural que eu possa usá-lo em preparações farmacológicas. O estradiol que nós usamos, né, por exemplo, nos adesivos transdérmicos, no gel, é o estradiol igual, exatamente igual àquele que o folículo ovariano produz. Ele é igual. Do ponto de vista molecular, da conformação espacial da molécula, ele é exatamente igual. Por isso que ele passou a ser chamado de bioidêntico.
idêntico, porque ele não é natural, ele é feito por síntese em laboratório, mas ele é idêntico ao biológico, né? E alguns se apoderaram dessa palavra, né? Só eu que faço bioidêntico. Não, todos vocês fazem bioidêntico. Quando usam um estradiol em gel, um estradiol em adesivo, por exemplo, vocês estão usando um hormônio bioidêntico. Ninguém é dono dos bioidênticos, não, viu? Tem gente que fala, não, bioidêntico é comigo. Só eu que sei dos bioidênticos. Não, todos nós usamos bioidêntico. A palavra fantástica, que ela foi deturpada no seu significado por algumas cabeças que se apoderaram disso como se deles propriedade fosse. Eu tenho sintéticos, né? O mais conhecido é usado em pílulas anticoncepcionais, que é o etinil estradiol. No passado se usava o dietilbestrol, hoje não se usa mais. E eu tenho os estrogênios, que são chamados de sintéticos. Alguns resolveram chamá-los de semissintéticos, né? Ou sintéticos copiando os naturais. O principal deles é o 17-beta-estradiol. Você procura um insumo da natureza, tal como o inhame mexicano, que é muito usado para síntese de hormônios, soja também, e disso você leva ao laboratório e faz uma molécula de 17-beta-estradiol. É igual fazer insulina. Antigamente a insulina era insulina de porcos, insulina porcina. Hoje não, hoje tem insulina de síntese. Né? É igualzinho a insulina humana, mas é uma insulina bioidêntica. É como se alguém fosse tratar um diabético com insulina bioidêntica. Não, manda comigo aqui que eu vou fazer uma insulina bioidêntica para você. Não, insulina bioidêntica, todos nós que usamos insulina, usamos insulina bioidêntica. Todos nós que usamos 17-beta-estradiol, usamos 17-beta-estradiol bioidêntico. Então, as pacientes vêm ao seu consultório e falam, doutor, eu queria agora que eu tenho um médico aí que está fazendo hormônio bioidêntico. Ele vai lá, dosa na minha saliva, né, olha para mim, dá uma medida, né, e fala, olha, para você é esse aqui, essa dose, não vá para produto farmacêutico pronto, não, porque isso tem que ser uma coisa feita especificamente para você, como se eu fosse não um estilista prêt-à-porter, não, só faço alta costura. Não, todo mundo faz hormônio bioidêntico. Então, tem vários, você pode, inclusive, fazer estrogênio conjugado, não o equino, mas sintético, mas o mais apropriado é o 17-beta-estradiol. Bom, se estrogênios eu posso falar, bom, sobrou 17-beta-estradiol e sobrou estrogênio conjugado equino e sobrou alguns que eu posso usar por via vaginal. Né? Posso usar, por exemplo, o estriol por via vaginal, ou o propilmetil-estradiol, que é o promestrieno, esses eu posso usar por via vaginal. Se eu aprendi isso, então, estrogênio eu vou guardar 4, né? 17-beta-estradiol, estrogênio conjugado equino, estriol para via vaginal e o promestrieno para via vaginal. Acabou. Acabou. Vou escolher um desses. Né? Depois posso falar de vias, mas eu vou escolher um desses. E progestagena? Agora, progestagena é complicado. Progestagena, se você quiser reprovar um aluno, né, fala, isso aqui eu vou reprovar. Né? Pergunta de progestagena. Né? Porque você vai reprovar. Olha quantos progestagênios eu tenho. Eles podem também ser naturais ou ser obtidos por síntese em laboratório. Natural, progesterona, não tem outro. Só tem um progestagênio natural, é a própria progesterona. Tá? E outra coisa que a gente erra muito no linguajar médico, quando a gente fala com o médico, para paciente você pode falar, estou dando uma progesterona para você. Não precisa falar que é um progestagênio sintético, ela não vai entender nada disso. Agora, se você conversando entre médicos, é muito comum falar, não, eu estou usando uma progesterona, agora estou usando a norethisterona. Norethisterona não é progesterona, é um progestagênio. Né? Então, quando você vai receitar progestagênio, você vai receitar os sintéticos. Né? Você tem aqueles que parecem com a progesterona, são estruturalmente relacionados à progesterona, você tem os derivados do pregnano, muito próximos da progesterona, que nós usamos para terapêutico hormonal, a dihidrotestosterona. Então, vamos guardar esse. Dihidrotestosterona eu uso para terapêutico hormonal. Derivados 19-norpregnana. 19-norpregnana não é 19-nortestosterona. Não é um progestagênio norandrogênico. É um progestagênio norpregnânico. É diferente, está mais próximo da progesterona. Então, aqui eu praticamente tenho em terapêutico hormonal trimergestona. Já guardei 2 progestagênios e também a progesterona natural. Então, 3 que eu estou guardando aqui. Né? E agora eu tenho aqueles que vêm da testosterona. A testosterona, eu tiro um carbono, que é o carbono 19, ela fica um 19-nor derivado, e acrescento um radical, o carbono 17. Então, vai ser um derivado 19-nor
androgênico. Entre esses, né, derivados estruturalmente relacionados à testosterona, tem os etinilados, em que a adição de molécula no carbono 17 é um radical etinil, né? Então, você vê que é tudo noretinil, é noretiniltestosterona, que é noretestosterona, ou noretinodrel, e aqui vem. A gente usa noretestosterona, devia ter pintado de amarelinho aqui a noretestosterona, eu tenho preparados com noretestosterona, né? Só para dar um nome, né? Você dá nome, daqui a pouco vem o CRM e processa a gente, né? Não vou dar nome, não, pronto. Norgestimato e gestodeno, né? Porque eu já fui responder processo lá no CRM, porque em aula falei nome de remédio. Né? Eu falo porque eu quero ajudar. Ninguém manda os royalties lá para casa, não. Né? Mas é que eu falo, eu tenho preparado com noretestosterona, não falo o nome, muita gente pode não identificar do que eu estou falando, mas não vou falar o nome. E tem os não etinilados, né? Que tem o dienogeste, que na verdade nós não usamos esse noretinilado em terapêutico hormonal. Sobrou o que então? Noretestosterona, norgestimato, gestodeno, trimegestona e dihidrogesterona. Esses aqui são parecidos, trimegestona, dihidrogesterona e progesterona. Esses aqui são diferentes, esses aqui são derivados de 19 nor. A gente acha que esses aqui são muito androgênicos e que, portanto, vai dar efeito androgênico. Mentira, porque a dose que eu uso é baixinha. Aqui eu uso dose em micrograma. Aqui eu uso dose em miligrama. Então, em geral, eu uso doses 1000 vezes maior aqui do que aqui, ou pelo menos 100 vezes maior. Ok, então esses são os hormônios que eu vou usar. E eles podem ser compostos. Tem diferentes hormônios para eu compor. As vias são orais e parenterais. Parenteral tem um monte aqui. Né? Qual que nós usamos? Usamos fundamentalmente os transdérmicos, percutâneos e os vaginais. Vaginais na forma de creme e de cápsula que nós temos aqui no Brasil. Não temos a forma vaginal em anel para passar terapêutica estrogênica vaginal. Diferenças fundamentais de via. Isso aqui a gente precisa saber. E é muito fácil de saber. Quando eu uso por via oral, vocês já sabem disso, eu estou repetindo coisas seguramente do conhecimento de vocês, né? Eu preciso usar uma dose maior porque vai ter inativação hepática. Quando você administra fármacos por via oral, eles vão obrigatoriamente ser absorvidos no segmento do duodeno jejunal e vão, né, via sistema porta, vão para o fígado. E no fígado eles são metabolizados. Né? Então, mesmo que você usar estradiol, ele vai converter, tanto na mucosa entérica quanto no fígado, ele vai converter para uma enzima conversora e o estradiol passa a estrona. Portanto, você vai ter no plasma uma relação estradiol-estrona menor do que 1. Né? E você vai ter, portanto, uma baixa biodisponibilidade de estradiol. Vai predominar no plasma estrona. Quando eu dou por via oral, o estrogênio predominante no plasma, que vai chegar no plasma, é estrona. Quando eu uso o 17-beta-estradiol por via não oral, por exemplo, por via transdérmica ou percutânea, a dose é menor, né? Não vai passar no fígado e eu vou ter no plasma predominantemente o estradiol. Então, vou ter muito estradiol. E que é conveniente, porque o estradiol é o hormônio da menacme. Né? É o hormônio que eu quero repor em terapêutico hormonal. Posso repor estrona? Claro que posso. Durante muitos anos usamos estrogênio conjugado equino, que é uma boa opção até hoje, só que não vai predominar no plasma a estrona, o estradiol vai predominar a estrona. Diferenças de vias. Se não passa no fígado, não estimula síntese de proteínas hepáticas, como SHBG, como TBG, não estimula o sistema renina-angiotensina, tá certo? Não aumenta a sensibilidade insulínica, portanto, né, já falei anteriormente, também não influencia marcadores inflamatórios, diminui triglicérides, é menos favorável, é menos rápido para promover as ações lipídicas, que dependem de efeito hepático dos estrogênios, mas ao longo do tempo, se você não tem esses resultados imediatos favoráveis sobre o perfil lipídico, ao longo do tempo eles passam a acontecer. Demora mais tempo para você observar os efeitos lipídicos com a via transdérmica. Interessante para pacientes com síndrome metabólica, vou mostrar depois, e também vou mostrar depois esse estudo STER, em que mostra um menor risco de tromboembolismo quando você usa a via transdérmica em comparação à natural, e também o aumento da sensibilidade insulínica com a via transdérmica. Via vaginal, né? Mais efetiva, pode ser usada em complementação à via oral, ou pode ser usado isoladamente, especialmente quando as pacientes não têm mais indicação para terapêutica sistêmica, maiormente nas pacientes com mais idade, quando elas têm instalado esses distúrbios tróficos urogenitais.
Mostrei que melhora o pH, né? O pH tende a alcalinizar, como nós falamos, e à medida em que você faz a terapêutica estrogênica, esse trabalho aqui foi feito com o uso de estriol, você observa que você traz para essa faixa aqui, que é a faixa de pH normal dessas pacientes, mostrando que você acidifica, porque você aumenta a população de bacilos acidófilos e com isso você aumenta, reduz o pH da vagina. Isso tem alguns efeitos favoráveis, eu selecionei alguns deles para serem importantes. Por exemplo, paciente que tem infecção urinária de repetição, na pós-menopausa. As pacientes que têm infecção urinária de repetição, com certeza elas têm o seu reservatório que mantém a infecção na colonização, né, da flora vaginal. E, claro, tem uma retração do meato uretral. O meato uretral nessas pacientes está mais no teto vaginal, então tem mais fácil a ascensão desses patógenos vaginais e você tem mais infecção urinária. Se você estrogenizar as pacientes, vejam, pacientes que recebem estriol vaginal, comparado com as placebos, você vai ter um contingente muito menor de pacientes que refazem, a infecção, portanto, um percentual muito maior de proporção de mulheres que estão livres de infecção urinária. Aproximadamente, você tem cerca de menos de 30% das pacientes com placebo que não refazem infecção urinária, ou seja, 70% ou mais refazem infecção urinária de repetição, ao passo que se você usar, se você usar o estriol, né, você tem mais de 70% de pacientes que não repetem a infecção urinária, mostrando que você alterando o pH da vagina, alterando a colonização vaginal, a flora vaginal, você tem menos infecção urinária de repetição. Muito bem. Qual o regime terapêutico adotar e quais hormônios empregar? Aqui realmente começa propriamente a aula e eu gastei algum tempo, a conferência gastei algum tempo fundamentando. Ficou difícil, a gente ficou mais preocupado, mais temeroso depois do estudo do WHI, mas é importante relembrar, mais uma vez, que eu vou enfrentar situações rotineiras, aquela paciente saudável, e muitas das nossas pacientes são saudáveis. Elas não têm absolutamente nada, apenas vêm com sintomas da deficiência estrogênica. Os sintomas são muito incomodativos. E aqui eu falo com toda tranquilidade. Qual regime usar? Qualquer um. Qual a composição de hormônios usar? Qualquer uma. Qualquer uma. E se ela tiver situações especiais? É aqui que eu vou ter um pouquinho mais de tempo agora para discutir com vocês algumas situações especiais que requer alguma atenção, algum direcionamento na terapêutica hormonal mais apropriado para essa situação especial. Já falei disso, paciente sem útero, me sinto meio ridículo falando isso para vocês, viu? Mas, porque vocês todos sabem disso. Paciente sem útero, terapêutica estrogênica isolada. Paciente com útero, combinada. Na perimenopausa, né, nos primeiros anos de menopausa, melhor você usar a combinada sequencial, né? E na pós-menopausa tardia, em geral os pacientes não aceitam o retorno da menstruação, pós-menopausa combinada contínua. Precisa ser sempre assim? Não, eu posso ter uma paciente com 60 anos de idade que está muito bem com o regime sequencial e que não quer mudar. Ok, go ahead, vamos em frente, filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Não precisa mudar, está bem, e ela está aceitando assim. Ah, não, eu tenho um sangramentozinho, não quero sangrar mais. Ok, muda para contínua, que com isso você consegue mais atrofia endometrial. Então, são regras que eu posso ir moldando de acordo com a realidade da paciente que se apresenta. Agora chegamos no ponto terminal da minha exposição, quando nós vamos falar das situações especiais, né? E eu dizia para vocês que situações especiais são aquelas que a gente fica desconfiado, acho que é contraindicação. Estou com dificuldade aqui, talvez ela tenha eu tenho medo de receitar numa situação em que seria contraindicação. Quais são essas situações? Isso aqui eu trouxe do consenso da SOBRAC, que a Célia já mencionou hoje aqui, que será refeito agora, mas essas coisas certamente não mudarão. Hipertensão arterial que está controlada, não é aquela hipertensão arterial descontrolada, não. Hipertensão arterial que está em tratamento, com fármacos para hipertensão, e ela está controlada. E tem fogacho. Posso tratar? É contraindicação? Não é contraindicação. Eu posso tratar. É importante que vocês saibam disso. A mesma coisa em relação ao diabetes, em geral é diabetes tipo 2, ou seja, não insulino dependente, em que ela está compensada. Está com a sua hemoglobina glicada compensada, está com a sua medicação que estimula a função pancreática, o que melhora a resistência periférica à insulina, está estável, está em acompanhamento com o endócrino, tem fogacho. Pode fazer TRH? Pode. Como é que vamos fazer isso? Nós vamos ver depois. Tá?
Hepatite. Ah, eu tive uma hepatite, doutor. Acho que não posso usar hormônio. Como é que está a função hepática? Está bem. Ela tem uma hepatite sem sequela. Ela pode fazer terapêutica hormonal. Tem medo por quê? Porque os hormônios são metabolizados no fígado. Né? Antecedente de neoplasia hematológica, mais comum nessa faixa etária, e esses cânceres aí. Olha a penca de cânceres que tem aí, que são aqueles que mais acometem as mulheres. Né? Não está aqui colocado o câncer de mama. Né? O câncer de mama é contraindicação. Não está aqui colocado o câncer de endométrio, porque o câncer de endométrio é contraindicação. Já recebi cartão amarelo aqui, e ela mostra o cartão amarelo e range os dentes. Então, é bom que eu acelere aqui, porque eu fico receioso. Pois bem, então vamos ver como é que nós vamos fazer na paciente com diabetes. O que tem o diabetes? Diabetes tem resistência insulínica e tem disfunção da célula beta pancreática. Está sendo tratada, tem fogacho. Eu quero fazer um tratamento que não me atrapalhe o tratamento do diabetes. Quero tratar o fogacho sem atrapalhar o tratamento do diabetes. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com via... Eu tenho que dar um desconto porque eu gasto muito tempo aqui apertando e não responde. Aí, ó. Você aperta para mim? Passou? O diabetes, gente, quem tem diabetes tem risco cardiovascular elevado. Várias correlações de risco, né? Poderia elencar muitos estudos aí para vocês mostrando isso. Mas pode tomar isso como dogmático. Quem tem diabetes estabelecido tem um risco de doença cardiovascular semelhante, tem risco de ter infarto semelhante a quem já teve infarto. Né? Então, diabetes é de elevado risco. Eu posso fazer terapêutico hormonal se ela tem esse risco elevado? Pode. Desde que, não vou dizer porquê, mas, enfim, acreditem, ela interfere nos mecanismos aterogênicos, a hiperinsulinemia incrementa a placa aterogênica, incrementa fatores de coagulação, então a hiperinsulinemia por si, a resistência periférica à insulina, ela é ruim para o processo aterogênico, e se eu fizer terapêutico hormonal, vejam a sensibilidade insulínica, o que acontece. Eu quero aumentar a sensibilidade insulínica, porque ao aumentar a sensibilidade insulínica, eu diminuo a resistência insulínica, eu poupo o pâncreas. Né? Então, se eu comparo níveis pré-tratamento e coloco um risco referencial de 1, a sensibilidade insulínica, quando eu uso estrogênio transdérmico, ela aumenta 50% a sensibilidade insulínica. A via oral aumenta também, mas não é de mesma magnitude do aumento que eu tenho com a via transdérmica. Então, paciente diabética pode tratar a via de eleição, e é isso que nós vamos levar para casa, é via transdérmica. Né? A mesma coisa em relação à hipertensão arterial. A hipertensão arterial é fator de risco para mortalidade por doença cardiovascular. Essa é uma tábua de mortalidade antiga, comparando níveis crescentes de pressão arterial diastólica com níveis crescentes de pressão arterial sistólica. Veja, à medida que aumenta a pressão sistólica, aumenta a mortalidade por doença cardiovascular. E o mesmo ocorre com o aumento da pressão diastólica. À medida que você aumenta a pressão diastólica, você aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, claro, ambas, hipertensão sistólica ou diastólica, são de risco cardiovascular. E a terapêutica hormonal incrementa os níveis pressóricos, porque terapêutica hormonal não é tratamento de hipertensão. Tratamento de hipertensão se faz com fármacos antihipertensivos. Ela está tratando, está equilibrada, e eu vou usar hormônio. O hormônio vai piorar a hipertensão? Vai atrapalhar o tratamento? Não. A terapêutica hormonal, tanto aqui com transdérmico e pacientes normotensas, né? Pressão sistólica em vermelha, diastólica em azul, não aumenta, não altera nas normotensas. Agora, nas pacientes hipertensas, você tem redução de pressão arterial sistólica e diastólica. Então, é bom você usar hormônios para melhorar a reatividade vascular. E se você considerar apenas pacientes hipertensas, né? Aqui mapeamento, acompanhamento de pressão, por mapeamento de pressão, né? Acompanhamento durante 6 meses, mapeamento de 24 horas, você veja que nesses mapas, né, tanto a pressão arterial diastólica quanto a sistólica, elas caem quando você usa fármacos, quando você usa terapêutica transdérmica em pacientes tratados. Aqui talvez mereça a consideração para uma composição em separado,
que é quando você associa a drospirenona em terapêutica hormonal. Por quê? Porque a drospirenona, vamos guardar que a drospirenona é um hormônio, é um progestagênio de síntese. Esse progestagênio não é relacionado nem à testosterona, nem ao pregnano, não está naquela tábua que eu mostrei para vocês, ele é derivado da espironolactona. Então, é uma outra origem, tem uma outra molécula mãe da espironolactona. A espironolactona, se vocês quiserem guardar um acrônimo para saber do efeito, guarde o acrônimo PARA, P-A-R-A. É um progestagênio antagonista do receptor de aldosterona. Então, ele antagoniza o receptor de aldosterona. A aldosterona faz o quê? Retenção de sódio e água, e quando você antagoniza o efeito da aldosterona, tem mais eliminação de sódio e água, o que é bom para as pacientes hipertensas. Então, é um progestagênio que tem efeitos semelhantes à própria progesterona, na retenção de sódio e água, além de outros efeitos que não interessa para a gente comentar aqui. E também tem efeitos, que não é o caso, porque ele também tem um efeito antiandrogênico, né? Mas no que diz respeito à hipertensão arterial, ela tem atividade antimineralocorticoide. Tempo esgotado, vamos concluir então, apenas para mostrar de que com pacientes tratadas com enalapril, que é um bloqueador do canal de cálcio, em uso de associação estradiol-drospirenona, essas pacientes, comparadas antes e depois do tratamento, veja que você tem redução dos níveis de pressão arterial sistólica, dos níveis de pressão arterial diastólica. Então, tanto em pacientes normotensas, especialmente em pacientes hipertensos, quando você associa drospirenona, você tem um efeito interessante. Não que com essa formulação, que não tem por via transdérmica, você vai fazer a opção por essa formulação e não pela via transdérmica. Eu ainda continuo entendendo que a via transdérmica é melhor para você tratar as pacientes hipertensas. Deixa eu passar rapidamente, se tem mais algum slide. Síndrome metabólica, vou pular, porque síndrome metabólica o que é? É um conjunto de coisas, né? É obesa, é hipertensa, é diabética, é alteração lipídica, junta tudo isso, claro, você aumenta o risco cardiovascular. Se melhora a distribuição centrípeta das pacientes, né, o acúmulo de gordura abdominal, se melhora a hipertensão, se melhora a diabetes, claro, você vai melhorar o risco cardiovascular que tem nas pacientes com síndrome metabólica. Quero apenas mostrar para vocês uma coisa aqui, que é esse estudo, e com isso eu vou concluir. A gente sempre tem um medo que vem da contracepção hormonal, de que os hormônios aumentam o risco de tromboembolismo, né? Nós aprendemos que, ao usar um contraceptivo hormonal combinado oral, a gente aumenta o risco de tromboembolismo, especialmente nos primeiros meses. Será que isso é verdadeiro para a terapêutica hormonal também? É verdadeiro, sim, para a via oral. Não é verdadeiro quando a gente usa a via transdérmica. Foi o que esse estudo STER mostrou, um estudo feito caso controle, um estudo de observação, feito na França, né, durante um período de 6 anos acompanharam as pacientes e parearam pacientes que tiveram tromboembolismo venoso, 271, com 610 controles. E puderam observar o quê? Os dados são muito impactantes, né? Deixam muito claro. Se você pegar a não usuária, que ela não usou hormônio, portanto, que eles usaram para controle, e o controle, normalmente, a gente estabelece um risco referencial, dá 1 para esse risco, e compara a incidência contra essa de não controles, e à medida em que essa incidência aumenta, o risco aumenta. Veja o que aconteceu com as usuárias de estrogênio oral. Esse risco quase quadruplicou, isso sem ajustamento. Né? Não fez ajustamento por nenhum outro fator de risco, enquanto que para estrogênio transdérmico esse risco foi praticamente o mesmo da não usuária, não aumentou. Agora, mas será que não está contaminado? Vamos fazer ajuste para ver se ela é obesa, se tem história familiar de tromboembolismo, se tem histórico de varizes. É o ajustamento que ele chamou de ajustamento 1. Continuou os mesmos números, muito próximo. Ah, mas tem mais coisa aí. Vamos colocar também nível de educação da paciente, a idade da menopausa, se ela é tabagista, que é um fator de risco. Vamos fazer, persiste a mesma coisa. Mesmo você fazendo ajustamento para fatores de risco, quem usa estrogênio por via transdérmica tem um risco menor de tromboembolismo. Então, eu acho que numa paciente, se ela é tabagista, né, tem risco de tromboembólico, se ela é obesa, o risco de tromboembolismo aumenta. Se ela tem hipertrigliceridemia, o risco de tromboembolismo aumenta. Se ela tem antecedente familiar, o risco aumenta. E eu vou ter que fazer terapêutica hormonal. Qual é a via que nós vamos usar? De preferência, a via não oral. Né? Para concluir, eu diria, esse é o último slide, que quem quer fazer tratamento de reposição hormonal não tem uma missão difícil. Não tem uma missão difícil. Precisa aprender alguns fundamentos básicos, que eu
quase que tenho certeza que todos vocês têm, né? E terem em mente sempre, não perder de vista que os efeitos da terapêutica hormonal, né, do que depende esse efeito? Depende da natureza dos hormônios que você emprega, especialmente dos progestagênios. Vocês aprenderam que são poucos os progestagênios, tem que saber a singularidade de cada um deles, né, da dose empregada, do regime terapêutico, do tempo que eu vou usar e, claro, de eu fazer uma seleção adequada de pacientes. Tem pacientes que precisam de um direcionamento específico, como nós acabamos de mostrar aqui, né? E mais ainda, eu não posso falar indistintamente de que a TRH, não posso falar que os efeitos, efeito de estrogênio, depende de qual estrogênio que eu estou falando, né? Progestagênio, não tem todos o mesmo efeito, né? Eu não posso falar, eu não posso registrar para paciente TH, uma caixa. Não, eu tenho que botar o nome. E o nome que eu colocar ali, o nome e o sobrenome, vai ter o efeito próprio daquela formulação que eu escolhi. Não é uma medicação única. E também, por essa mesma razão, não posso falar genericamente de benefícios, de risco, depende da formulação que eu estou usando. Essa aqui é uma coisa muito importante, tem mais a ver com o WHI, porque o WHI estudou pacientes muito idosas, e o que aconteceu no WHI é impossível de extrapolar isso para as pacientes que estão no início da menopausa ou na perimenopausa. Essas pacientes não foram estudadas pelo WHI. Então, é um contingente de pacientes diferente. As pacientes que nós tratamos não são as pacientes que foram eleitas para serem incluídas no estudo do WHI. Então, não dá para extrapolar os efeitos observados numa determinada faixa etária, né, da pós-menopausa para todo o período de climatério. Uma coisa é pós-menopausa tardia, mulher de 65, 70 anos, tipo WHI, outra coisa é mulher com 50, 55 anos, que está nos primeiros anos de pós-menopausa. Portanto, claro, a conclusão básica é de que eu preciso individualizar. Pois bem, termino com esse slide. Isso aqui é um material publicado pela SOBRAC, com apoio da Febrasgo, né, que eu acho que vocês deveriam ter como um livrinho de cabeceira ou ter no seu computador, né, porque ali tem tudo isso que eu falei de forma muito detalhada, clara, com todos os níveis de evidência. Olha, eu tenho uma paciente hipertensa, vi lá uma aula, vi orientação, eu queria saber um pouquinho mais, né, abro isso aqui, você baixa gratuitamente, né, no site da SOBRAC, não precisa nem ser sócio, está em área livre. Você baixa gratuitamente no seu telefone, no seu computador, que você usa no consultório, rapidamente você pode consultar, se for o caso. Desculpe, me alonguei um pouquinho, peço desculpas por ter me alongado, mas acho que consegui passar as mensagens básicas que eu queria. Muito obrigado. Viu?